início do século XX, o prefeito Pereira Passos empreendia uma verdadeira revolução urbanística no Rio de Janeiro. Transformava a cidade acanhada, de ruas estreitas e casas insalubres, numa metrópole moderna, inspirada nos grandes bulevares parisienses. Abria-se a Avenida Central. Surgia assim a oportunidade de construir um teatro moderno, que se equiparasse aos das grandes capitais do mundo pelo conforto, técnica, linha arquitetônica e monumentalidade. O Teatro Municipal. Até hoje, uma das melhores casas do gênero, o Teatro Municipal foi decorado externa e internamente por obras de artistas reconhecidos, entre elas as pinturas do foyer, do proscênio e do pano de boca, criadas por Eliseu Visconti. Já artista consagrado, Eliseu Visconti estava em Paris quando recebeu o convite do prefeito Pereira Passos para pintar o pano de boca do novo teatro, ainda em construção. Um tema simples, com meia dúzia de palavras, lhe foi dado: a influência das artes na civilização. Durante 6 meses, Visconti trabalhou no esboço. Colocaria ali mais de 200 figuras numa alegoria extraordinária, abrangendo diferentes épocas históricas. As dimensões do pano de boca representavam um desafio. Quase 200 metros quadrados, depois ampliados para 224 metros quadrados, com a inclusão de 2 barras laterais, por causa do alargamento da boca de cena em 1934. O formato fora do convencional exigiria sua pintura em partes. Sua visualização completa só seria possível quando da montagem final na boca de cena do teatro. Nós temos aqui um trabalho de Eliseu Visconti, né? Um pano de boca de grandes dimensões que seria impossível se restaurar em outras condições, sem usar um andaime. No Brasil também é uma das maiores e é uma tela que tem que ser trabalhada no local. A gente não pode removê-la para trabalhar, levar para um ateliê ou algum outro local. Dentro do teatro nós temos outros trabalhos de Eliseu Visconti, da mesma importância, mas trabalho como esse é único, mesmo em termos de pintura, de cavalete e outras formas, né? Esse trabalho é único devido às dimensões dele. Depois de aprovado o desenho inicial em 1905, ainda seriam necessários 3 anos de trabalho para executar a encomenda. Visconti volta a Paris, porque somente ali havia um ateliê grande o bastante para conter a obra. E mesmo assim, a pintura seria feita em trechos. O pé direito de 4 metros não podia abrigar inteiramente os 12 metros de altura da obra. Um ano antes da inauguração oficial do teatro, o pano de boca era colocado no Municipal, em julho de 1908. 91 anos depois, esta obra passa pela sua primeira grande restauração. Essa tela ela já sofreu restaurações anteriores, mas ela nunca foi limpa, então ela tem 90 anos que já foi pintada. Ela foi pintada em 1908, né, quando foi terminada de pintar em 1908, e agora que ela está sendo limpa pela primeira vez, então ela está muito grossa. A camada de fuligem. Nós tivemos uma restauração anterior que não teve esse porte, né, desse tipo, né? Nós agora estamos fazendo um trabalho mais completo, pegando todo o pano de boca. Nascido em 1866 em Salerno, na Itália, Visconti veio para o Brasil aos 10 anos de idade e aqui estudou nas melhores escolas com os mais importantes pintores brasileiros da época. Aos 26 anos, conquistava um prêmio de viagem à Europa, onde entraria em contato com as teorias de vanguarda. De volta ao Rio em 1900, logo se alia aos chamados pintores modernos. Nos anos seguintes, Visconti se firmaria como um dos principais precursores da pintura impressionista no Brasil. O pano de boca do Teatro Municipal, entretanto, é de uma fase anterior, essencialmente temática e de forte inclinação acadêmica. E ao longo de 91 anos, sem cuidados apropriados, sofreu os males do nosso tempo. Por exemplo, as partículas em suspensão, provenientes da poluição urbana.
o uso impróprio do teatro para bailes de carnaval. Grandes obras públicas, como a do metrô, que abalaram as estruturas do prédio. E a falta de recursos para um programa permanente de preservação. A soma desses fatores contribuiu grandemente para a deterioração. Além disso, os acidentes de atrito entre o painel e o maquinário, a oscilação natural da tela de grandes proporções e a queda de peças metálicas durante a montagem de espetáculos também causaram danos expressivos, como o desprendimento da camada pictórica do painel, rasgos de extensão variada em pontos diferentes da tela, e um véu de fuligem gordurosa que durante décadas escondeu as cores originais da pintura. Por causa desse estado lastimável, a restauração global do painel exigiu um trabalho passo a passo, metódico e cuidadoso, e muita tecnologia. O primeiro passo é a limpeza da tela. Bom, ele está muito sujo, está uma fuligem muito espessa, porque nós temos o problema do monóxido de carbono, muita poeira. O teatro se localiza no centro do Rio de Janeiro, esquina Rio Branco, né, Cinelândia, então tem muita poluição externa. E essa limpeza está sendo feita com um sequestrante. É um produto que ele é diluído em água, já tem 10 anos que está sendo usado na Inglaterra, mas no Brasil é a primeira vez. É um produto que ele não danifica a tinta, nem as velaturas, né? Já um solvente orgânico correria esse risco. Esse produto é não tóxico, né? Que geralmente os restauradores usam produtos muito tóxicos. Esse é não tóxico, ele é usado, remove-se e depois tem uma rinçagem com água ionizada. Então é tudo muito estudado e próprio para esse tipo de sujeira. Ela vai ter uma mudança muito brusca, mas vai ficar linda, né? A gente que está de perto vendo as cores aparecendo, isso vale a pena. Limpeza concluída, o passo seguinte era a fixação dos batentes das bordas frágeis e desgastadas, que já não suportavam o peso do painel. Nós estamos colocando essa reforço aqui de borda, porque a tela ela é presa por uma barra de ferro aqui na frente, que é a mesma estrutura do cabo de aço. E aqui ela tem só uns arames sustentando. Se acontecer alguma coisa aqui na frente, com essa barra, se ela se soltar, há o risco da tela cair. Então a gente está colocando esse reforço e grampeando nessa madeira, que é uma estrutura independente daquela lá da frente. Se cair não tem problema, ela fica presa. Remoção dos remendos feitos anteriormente na frente e atrás do painel. Sutura e obturação dos rasgos. Nova texturização das áreas recuperadas. Essas áreas de rasgos, houve perda de suporte. Para completar essas perdas, foi colocado um remendo no verso da obra para conferir estabilidade e um enxerto em linho para tentar recuperar a textura da tela. Por cima desse enxerto de linho foi colocada uma camada de massa acrílica com adição de adesivo EVA, o Biva D8, para conferir plasticidade, para acompanhar a movimentação da tela. E depois dessa etapa está sendo colocada uma outra massa pigmentada por cima com os mesmos componentes para tentar recuperar essa textura perdida da tela. A gente coloca a massa e pressiona uma tela de metal. Depois que essa textura é feita, nós damos uma lixada para quebrar as arestas e ficar com a topografia semelhante à da tela original, para vir por cima a reintegração. Em seguida, seria feita a refixação da tela com uma resina especial, interrompendo o desprendimento da tinta original. Depois, a reintegração da pintura, inclusive com a recomposição parcial ou total de figuras perdidas em restaurações anteriores.
Após a pesquisa documental e a digitalização de imagens, foi possível recuperar detalhes de uma Índia parcialmente desfigurada e os pés e rosto das bailarinas no primeiro plano. Essas perdas são significativas, porque são perdas que comprometem o desenho do original. E para recompor esse desenho, nós necessitávamos de um estudo, de uma pesquisa. Durante essa pesquisa, nós nos deparamos com desenhos do Eliseu Visconti. Então, nós fizemos esses estudos das imagens num programa de computador. Fizemos a reconstituição das linhas, né, das imagens a partir dos esboços, mas também não eram suficientes. Então, nós fizemos a fotografia das bailarinas que estão presentes no painel para reconstituir a parte de coloração da figura, a partir da bailarina que está ao seu lado. O que está sendo feito agora no trabalho é a complementação estética, quer dizer, o retoque propriamente dito. A gente está complementando nessa região com retoque pontilhado, para depois se adquirir uma integração perfeita dessa região. E, por fim, o envernizamento para garantir resistência e longa durabilidade ao painel. Nós já aplicamos uma resina sintética no painel que tem duas finalidades. A primeira é a saturação da camada pictórica e a segunda como consolidante da camada pictórica que estava em desprendimento. Agora nós estamos aplicando uma outra resina, também sintética, que ela tem a finalidade de diminuir a intensidade do brilho da primeira resina, que ela é muito brilhante. 13 restauradores, trabalhando intensamente, concluíram a tarefa no prazo recorde de 3 meses, recuperando o pano de boca no período de recesso, antes da temporada 1999 do Teatro Municipal. Eliseu Visconti, o pintor genial do pano de boca, do proscênio e do foyer do Teatro Municipal, entre outras grandes obras, morria no Rio de Janeiro aos 78 anos, em outubro de 1944. Mas seu trabalho intemporal resistiu e resistirá, como expressão maior de uma vida inteira dedicada à arte e ao ofício da pintura.